Então vamos lá. Então, vamos continuando aí a nossa disciplina. Nesse momento agora, a gente vai começar a trabalhar com as estruturas de repetição. Então, se vocês lembrarem, nas últimas aulas, lembra que a gente estudou a respeito de estruturas condicionais. Então, quando a gente coloca uma estrutura condicional, a gente coloca lá, por exemplo, um if, isso determina que uma determinada parte do código ela vai ser executada apenas se uma determinada condição for verdadeira. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui alguma coisa do tipo, se, por exemplo, se uma variável lá, por exemplo, 10 é maior que 2, então a gente teria essa condição aqui sendo executada, que é um exemplo bem simples. Quando a gente fala de estrutura condicional, então a gente fala, por exemplo, se eu pegar aqui agora, por exemplo, se 10 é maior que 20 e executar, a gente vai ver que essa condição não é verdadeira, então esse bloco de código que está acontecendo aqui dentro da linha 2 não vai ser executado. Agora, se a gente quiser trabalhar agora no segundo momento, quando a gente fala de estruturas de repetição, o que a gente tem de pensar que é o seguinte: uma estrutura de repetição, como o próprio nome já diz, vai ser uma parte do código que vai repetir. Então, ela vai ser executada mais de uma determinada vez. E quando a gente fala de estrutura de repetição, a gente tem duas características. Primeiro, ou a gente pode ter estruturas de repetição que a gente fala que a gente sabe exatamente quantas vezes eu quero repetir, e tem outras estruturas de repetição que a gente não sabe exatamente quantas vezes a gente quer repetir. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui um cenário hipotético. Vamos supor que eu queira, sei lá, imprimir uma determinada nome, vamos supor uma determinada mensagem, enviar uma determinada mensagem para todos os alunos da turma de computação UAB. A gente sabe exatamente quantos alunos de computação UAB a gente tem nesse caso. Então, por exemplo, eu sei que lá que são 30 alunos da turma, são 50 alunos, não sei. Então eu sei exatamente quantas vezes eu queria fazer esse envio de mensagem. Então esse é um exemplo de um cenário onde a gente tem uma estrutura de repetição com um intervalo determinado. Outro exemplo é quando a gente fala, por exemplo, assim, eu quero fazer uma determinada tarefa enquanto o meu usuário ainda estiver respondendo uma mensagem. Então, por exemplo, vocês já viram programas que falam assim, você deseja fazer uma nova deseja fazer uma nova execução, você deseja continuar, e aí enquanto o usuário ficar digitando sim, a gente está querendo fazer aquela repetição. Então essa repetição a gente não sabe quantas vezes o nosso usuário vai digitar sim, vai escolher sim. Então ele pode escolher apenas uma vez, pode escolher 10 vezes, pode escolher 100 vezes, então a gente não sabe exatamente qual que é a quantidade de vezes que vai repetir. Então o que acontece? Como a gente tem aí dois cenários diferentes para possíveis repetições, a gente vai ter duas estruturas de repetição que a gente vai conseguir utilizar para esse cenário. A primeira, que fala justamente a respeito dessa parte de não saber exatamente quantas vezes a gente vai ter essa repetição, é aquela estrutura de repetição que a gente chama de while, que seria traduzida para o português como enquanto. Então o while ele vai funcionar da seguinte maneira: ele vai vir aqui o while e uma determinada condição aqui na frente. E aí a leitura dela é a seguinte: enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai ficar executando isso que está aqui dentro. Então, diferente do if, quando a gente coloca o if, o que ele faz? Ele vem aqui na linha 1, verifica se a condição é verdadeira. Se a condição é verdadeira, ele executa a linha 2 e depois continua aqui na linha 3. Se a condição for falsa, ele já pula direto da linha 1 para a linha 3. Agora com o while, ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque ele vai vir aqui e vai verificar. A condição é verdadeira? Sim. Se for verdadeira, ela executa a linha 2 e ao invés de ir para a linha 3, ele volta novamente para a linha 1 para testar novamente a condição. Então ele fica indo e voltando aqui, e enquanto essa condição for verdadeira, ele vai estar executando. Então, por exemplo, vamos rodar esse problema aqui. Então ele fala assim, enquanto 10 for maior do que 20, a gente vai imprimir essa mensagem de Hello World. Quando eu rodar aqui, vocês vão ver que na primeira repetição, ele já vai dar errado. Por quê? 10 não é maior que 20, então essa condição já é falsa de cara. Como ela é falsa, ele já vai sair, já vai continuar para a linha 3. Como o nosso programa não tem mais nenhuma instrução, nem nada, ele já encerra a execução aqui nesse momento. Agora, se a gente pegar, por exemplo, e colocar uma outra condição aqui, vamos supor que ao invés de ser 10, eu coloco aqui 100 é maior do que 20. Então, eu vou vir aqui e vou mandar executar o nosso código aqui para a gente ver. O que vai acontecer? Ele vai começar a rodar e aí vocês podem ver que ele vai ficar imprimindo aqui Hello World, nesse caso, de forma infinita. Por quê? Porque ele vai vir aqui e vai testar. 100 é maior do que 20? Sim. Ele vai vir, vai imprimir o Hello World.
Depois ele vai voltar lá em cima e vai testar de novo. 100 é maior do que 20? Sim. Vai imprimir o Hello World, volta e testa aqui em cima. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar imprimindo aqui os valores, ele vai ficar fazendo essa parte aqui como repetição nesse caso aqui. Então, vocês podem ver que como essa condição ela é sempre verdadeira, ele vai ficar aí sempre, no caso aqui, ele vai ficar sempre aqui fazendo esse loop infinito aqui e imprimindo Hello World. Então vocês podem verificar que é o seguinte, quando a gente coloca aqui uma estrutura de repetição como o while, que é uma estrutura que depende da condição, a gente precisa fazer com que, de alguma forma, essa condição seja modificada dentro do conteúdo. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira um problema bem simples. A gente quer falar o seguinte, eu quero ler um número e eu quero imprimir o valor desse número enquanto ele for positivo. Então, enquanto for lendo números positivos, a gente vai imprimir. Então, imagina, eu posso vir a criar uma variável aqui, do tipo uma variável A, que vai receber uma input verdadeira. E aí eu quero testar se essa variável A é positiva. Para me testar se ela é positiva, eu vou colocar aqui se ela é maior do que zero. Se ele for maior do que zero, eu vou mandar printar meu A aqui e vou fazer a leitura do meu A novamente. Por quê? Porque se eu não fizer a leitura do meu A, a partir do momento que eu li ela aqui uma vez, ela nunca vai mudar. Nesse caso, eu vou imprimir o valor e vou ler novamente. E aí ele vai ficar lendo, e enquanto eu for digitando valores positivos, ela vai ficar repetindo. Testando aqui, vamos lá, por exemplo, ele começa na linha 1, vai esperar que eu digite um valor de A. Vamos supor que eu digite aqui um valor que é 10. Ele vai vir aqui e vai testar. 10 é maior do que 0? Sim. Imprime o A e lê novamente. Aí eu vou digitar aqui um outro valor, vamos supor, por exemplo, 7. 7, aí ele vai voltar lá em cima. 7 é maior do que 0? Sim. Imprime o A, leia um outro valor. Então vamos supor lá 8. 8 é maior do que 0? Sim. Imprime o A e leia um outro valor. Aí eu digitei agora um outro valor aqui, por exemplo, menos 5. Menos 5 é maior do que 0? Não, a condição é falsa. Se a condição é falsa, ele vai sair da minha repetição. Nesse caso, ele saiu aqui para a linha 6. Como aqui já não tem mais nenhuma instrução, ele encerra o meu comando. E aí vocês podem ver que ele foi executado aqui essa repetição 3 vezes. Se eu vier aqui, por exemplo, pegar um outro caso, cenário, que eu venho aqui e já digite o menos 5 de cara, ele nem chega a entrar nessa estrutura de repetição. Então, dependendo de qual que é a entrada, dependendo de qual que é o cenário que eu estou executando esse problema, essa repetição aqui ela pode ocorrer nenhuma, pode ocorrer uma, pode ocorrer 10, pode ocorrer 100, pode ocorrer 500 vezes, dependendo tudo de como que vai ser a entrada, de quais são os seus valores que vão ser digitados. E aí, da mesma forma que a gente tem aqui no while, lembra que a gente consegue colocar lá comparações de maior, menor, igual, fazer a comparação utilizando os agrupamentos lógicos e ou. Então, tudo que a gente consegue fazer lá no if, a gente consegue fazer aqui no while também. Então, ela é uma estrutura bem semelhante ao nosso if, só que ao invés dela encerrar quando a gente não tem a instrução, quando a condição é falsa, ao invés dela continuar o fluxo, ela volta ali em cima e continua a repetir novamente aqui a partir da linha 3. Ok? A questão, sobre a questão da estrutura while aí, da estrutura de repetição while, ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquila essa ideia geral aqui? Beleza? Então vamos fazer um probleminha aqui para a gente poder testar a respeito dessa questão da estrutura while aí. Vamos pegar um problema que a gente consiga utilizar para solucionar. Vou entrar aqui no bcrowd aqui. Então, vou pegar alguns problemas aqui. Vou pegar um problema iniciante aqui. Deixa eu ver algum que vai funcionar o while. Não, eu sei que eu sei. Vou botar
tamanho. Olha, esse aqui é legal para a gente fazer. Então, olha lá. Leia uma quantidade indeterminada de duplas de valores inteiros x e y. Escreva para cada x e y uma mensagem que indique se esses valores foram digitados em ordem crescente ou decrescente. A entrada contém vários casos de teste e a leitura deve ser encerrada quando eu leia dois valores iguais para x e y. Então, observe, eu vou fazendo diversas leituras e aí eu vou encerrar quando x e y for igual. Então, a minha condição para mim poder repetir vai ser justamente enquanto x for diferente de y. Então, enquanto ele for diferente, a gente vai fazer isso aqui funcionar. Então, lembra lá que nós vamos fazer aqui da nossa input aqui. Nós vamos fazer o split aqui da nossa input, né? Então, vou vir aqui, vou pôr uma entrada. Vou começar aqui, aí o x vai ser entrada. Eu vou fazer o ponto split aqui já. Entrada na posição 0, inteiro. E o y vai ser a entrada na posição 1, também inteiro. E enquanto x for diferente de y, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Então, nós vamos vir aqui, nesse caso aqui, eu vou começar só imprimindo o x, só para a gente ver se está tudo ok. Então, imagina lá, eu digitei 5 e 6, ele vai ficar imprimindo 5 aqui infinito, né? Agora, se eu vier aqui digitar dois valores iguais, por exemplo, 5 e 5, ele já vai cair fora de cara. Então, observe, nós vamos ter a nossa entrada, e aí nós vamos ter os dois valores de x e y, e enquanto eles forem diferentes, a gente vai fazer uma determinada condição. Terminou essa condição, eu tenho de vir aqui fazer a leitura do meu x e do meu y novamente. Então, eu vou vir aqui, vou fazer toda a lógica, eu vou colocar toda a lógica aqui. Aqui vai ficar a minha lógica. E aí depois a gente finaliza lá para a gente poder testar. O que o problema está pedindo aqui na minha lógica? Ele está pedindo o seguinte, é para mim poder falar se os dois números foram lidos em ordem crescente ou se eles foram lidos em ordem decrescente. Como que eu sei? Por exemplo, olha lá, o primeiro número é o 5, depois é o 4. Quer dizer que o 5 é maior que o 4 e está em ordem decrescente. O segundo aqui é o 7 e o 2. 7 é maior que o 2, também está em ordem decrescente. O outro aqui, 3 e 8. 3 é menor que o 8, então está em ordem crescente. Então basta eu fazer essa verificação. Vou vir aqui e vou verificar. Se o x for menor do que o y, então o que eu vou printar? Crescente. Se não, se o y for menor do que o x, o que eu vou printar? Decrescente. Eu teria o outro cenário de igual, mas lembra que a igualdade nem não entra aqui por causa da condição, então eu não preciso fazer um outro teste. Eu sei que ou vai ser crescente ou vai ser decrescente. Nesse caso aqui, y menor do que x, eu vou pôr o contrário aqui, vou pôr x maior do que y, só porque eu acho que fica mais claro para fazer a leitura. E aí vamos testar. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, ó, 1 e 2, 1 é menor que o 2, então é crescente. Vou lá 2 e 3, também é crescente. Agora eu vou pôr 3 e 2, decrescente. 5 e 3, decrescente. Quando eu digitar dois valores iguais, 4 e 4, ele vai encerrar o meu programa. Então, observe, eu fiz a minha repetição aqui, fazendo a leitura, e enquanto os dois valores forem diferentes, a gente faz a nossa lógica, retorna o resultado e lê novamente. Depois que eu li, ele vai testar a condição de novo. São diferentes? Faz a lógica, imprime o resultado, lê de novo. Testa novamente. É a condição verdadeira? Faz a lógica e vai fazendo isso aqui enquanto essa condição for verdadeira. Essa condição ela pode ser falsa desde a primeira, desde 3 repetições, 5 repetições, número indeterminado. Eu não sei exatamente quantas vezes vai repetir. O que vai determinar para mim se vai repetir ou não, se os valores da condição são verdadeiros ou falsos. Se a gente pegar aqui agora para enviar só para a gente testar, para ver se está tudo ok. Python 3. Vamos enviar. Já foi aceito. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida quanto a esse problema aqui que utiliza a estrutura de repetição while? Beleza. Então, vamos continuando. Agora, nós vamos para a segunda estrutura de repetição, que é a estrutura de repetição do for. Então, diferente desse exemplo aqui, que é quando a gente não sabe quantas vezes a gente vai repetir, existem problemas que a gente vai saber exatamente quantas vezes eu vou querer repetir. Então, por exemplo, deixa eu voltar um aqui, que eu vi diversos problemas aqui que a gente tem essa característica. Então, vamos pôr aqui
por exemplo, deixa eu ver se essa maior em posição, eu acho que é legal. Deixa eu ver aqui, dividindo x por y. Então aqui, ó, por exemplo, esse maior em posição, ele é um exemplo. Esse dividindo x por y também é outro. Então olha ali, que nesse aqui, ó, ele fala, leia 100 valores inteiros. Então observe, eu sei que eu quero repetir a minha estrutura por 100 vezes. Eu sei que eu quero executar a mesma leitura 100 vezes nesse exemplo aqui. Depois o outro aqui fala assim, dividindo x por y. Então ele vai ler primeiro lá, ó, primeiro ele lê o número inteiro n, esse número inteiro n ele determina quantos números vão ser lidos. Então observe, ele vai ler um 3 e depois ele vai ler 3 pares entre x e y. Então pode ser que num outro problema ele leia o 5 e depois leia 5 pares. Então pode ser num outro problema que ele leia 10 e depois leia 10 pares. Esse é um outro exemplo de quando eu sei exatamente quantas vezes eu vou repetir. Então se eu sei exatamente quantas vezes eu vou repetir, aí a gente tem uma segunda estrutura que a gente pode utilizar, que é o for. Então a gente vai utilizar essa segunda estrutura que vai ser melhor para fazer esse tipo de repetição. Então quando a gente faz o for aqui, como que funciona a estrutura do for? A estrutura do for ela é feita da seguinte maneira. Então eu venho aqui e coloco o for, que seria a tradução para, né, no caso, e a gente coloca, para a gente poder utilizar o for, como a gente precisa saber quantas vezes eu vou repetir, eu preciso saber em que momento da minha repetição eu estou. Então, por exemplo, se vou fazer um programa que vai repetir 10 vezes, eu preciso saber, eu preciso contar de alguma forma em qual momento da repetição que eu estou. Se eu estou na posição 1, se eu estou na posição 2, se eu estou na posição 3 e assim por diante. Então, nós podemos vir aqui, ó, fazendo i in range e eu coloco aqui dentro 10. E aí a gente vem aqui e manda imprimir essa variável i. Então essa variável i, ela vai segurar para mim justamente em qual posição que eu estou. E quando eu coloco esse range de 10 aqui, quer dizer que eu quero fazer uma repetição de 10 vezes. Que eu vou criar um range que vai de 0 até 9 para poder fazer essa repetição. Vocês podem ver que ele vem aqui de 0 até 9 para fazer a nossa repetição. Se eu quiser, eu posso vir aqui e posso fazer um range que vai de 1 até 10 nesse caso. Só que quando eu fizer esse range de 1 até 10, pode ver que na verdade ele vai só de 1 até 9. Então esse aqui seria o início e esse aqui seria no caso, o último elemento é o elemento justamente antes dele. Então se eu quiser fazer o range mesmo de 1 até 10, eu posso vir aqui e fazer isso aqui. Vai de 1 até 11. Aí eu vou imprimir todos os números que vão de 1 até 10. Então a estrutura do for, ela vai pegar, ele vai criar um range aqui pra gente, no caso, quando eu falo aqui de 1 que vai até 11, quer dizer que ele vai ser um range que vai de 1 até 10, então ele sempre inicia no primeiro valor e vai até esse valor aqui menos 1. E aí toda vez que a gente mandar rodar essa variável i aqui, ele vai passar em um desses elementos que foi criado nesse range. Então se eu vier aqui e definir só 10, quer dizer que o meu range vai começar em 0 e vai até 10. Se eu vier aqui e definir 0,10, é a mesma coisa, vai de 0 até 10. Se eu vier no caso aqui vai de 0 até 9, desculpa. Se eu vier aqui de 1 até 10, o range de 1 a 10, no caso vai de 1 até 9. Se eu vier de 1 a 11, que é o que provavelmente vai querer, seria que ele vai de 1 até 10 aqui, que seria essa posição. E aí dentro dessa repetição aqui, ele vai executar o número de vezes que foi definido nesse range. Então se eu fiz esse range de 10 posições, ele vai executar 10 vezes. Se eu fizer esse range de 100 posições, ele vai executar 100 vezes e assim por diante. Então, nesse caso aqui é um exemplo de quando eu sei exatamente quantas vezes eu quero repetir, porque aqui, além de colocar um valor, eu posso vir aqui, por exemplo, ler uma variável a. Então, eu posso vir aqui e fazer um input aqui de uma variável a, e aí imprimir aqui, por exemplo, se eu quiser imprimir de 1 até a, eu posso vir aqui e fazer um a mais 1, que aí nesse caso vai sempre imprimir a última variável. Então, por exemplo, se eu rodar aqui e falar que eu quero imprimir 7, então olha lá, ele vai imprimir de 1 até 7. Se eu quiser vir aqui rodar o meu A aqui de novo e falar 9, ele vai imprimir de 1 até 9 e assim por diante. Então, essa minha variável aqui do range aqui, ela serve justamente para a gente poder fazer esse tipo de controle quando a gente sabe exatamente quantas vezes a gente vai querer ler. Aí agora o que eu posso fazer? Vamos solucionar aqui esse problema do maior e posição. Esse problema ele fala o seguinte, eu quero ler 100 valores inteiros, e aí eu quero imprimir o maior valor lido e a posição dentre os valores lidos. Então, para a gente ficar mais fácil aqui, para a gente não ficar testando, vamos testar ao invés de com 100, a gente vai testar com 10, por exemplo. Então, vai de 1 até 11. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a leitura. Então, eu vou pôr aqui o A, vai ser um input de A. E aí, para mim poder achar o maior valor, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, vou começar uma variável aqui maior aqui,
Eu vou criar uma variável maior aqui e vou começar com o mínimo valor possível que ela pode ter. Então ele fala aqui que ele vai ler 100 números inteiros positivos. Então eu sei que nenhum valor não vai ser menor do que zero. Então eu posso vir aqui e começar a iniciar esse maior como valendo zero. Vou vir aqui e vou ver se o maior for maior, se o A for maior do que o maior elemento, o meu maior elemento passa a ser agora o meu A. Só isso. No final eu vou vir aqui e vou imprimir esse maior elemento. Então eu estou lendo aqui, eu vou ler só 5 posições só para a gente testar. Então, por exemplo, eu leio 5 números lá. 5, 6, 7, 8, 1. Qual que é o maior elemento? No caso, é o elemento da posição, é o elemento 8. Além de guardar o maior, ele quer também que a gente guarde a posição. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma outra variável. Posição igual a 0. E a posição é justamente o i que controla para mim em que momento da repetição que eu estou. Então, posição fica sendo igual ao i. Então, eu vou vir aqui printar o maior e depois printar a posição. Rodando aqui para a gente ver de novo. Se eu rodar lá 5, 6, 7, 8 e 1, o maior elemento é o 8 e ele está na quarta posição. Então, eu vou vir aqui 1, 2, 3, 4, é o quarto elemento que eu digitei. Obviamente, para a gente poder passar no problema, agora a gente precisa somente de trocar aqui, ao invés de ser 5 posições, que eu tinha colocado 6, a gente vai colocar aqui as 100 posições para poder aceitar as 100 valores que vão ser digitados lá do nosso código. Ok? Vamos testar aqui para verificar se está tudo ok. Tranquilo? Alguma dúvida quanto a esse aqui também, pessoal? Beleza? Então, vamos continuando aqui. Eu vou resolver mais esse daqui. Eu acho que ele também vai ser legal, porque ele é um pouquinho diferente, igual a gente comentou, ele tem que fazer a leitura. Então, vamos ver esse outro aqui. Ele fala que vai ler um número n. Esse número n indica quantas repetições a gente vai ler dentro do problema. Então, eu vou rodar o meu range aqui, que vai ser de n vezes. Então, eu vou começar aqui lendo o meu n. E aí eu vou rodar o meu range n vezes. Nesse caso aqui eu vou rodar até n mesmo, porque eu não preciso saber em que posição que eu estou, nem nada, então para mim tanto faz. O que eu vou fazer com esse n? O que eu quero fazer? Eu quero ler dois valores, x e y, então eu vou pôr aqui a minha entrada, vai ser o input split, e o x vai ser o entrada, vai ser o inteiro da entrada na posição 0, e o y vai ser o inteiro na entrada na posição 1. Depois que eu fiz essa leitura, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o resultado da divisão com um dígito após o valor, nesse caso, ou divisão impossível, caso não seja possível executar. Obviamente, divisão impossível é quando o nosso valor de y ele é igual a zero. Então, se o nosso valor de y for igual a zero, quer dizer que não é possível fazer a digitação, a divisão. Então, eu vou vir aqui e vou começar a ver. Se o y é igual a zero, já vou fazer o print aqui de divisão impossível. Se não, aí nós vamos fazer a divisão. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e vamos printar x dividido por y. Primeiro vamos só printar assim, só para a gente verificar se está tudo ok. Então eu vou pôr lá 3 valores. Eu vou começar com 5 e 0, divisão impossível. Vou pôr 5 e 2, ele vai imprimir 2,5. Se eu pôr agora 5 e 3, ele vai imprimir 1.66667. O que a gente quer é que a gente imprima lá com uma casa decimal, né? Então eu vou pôr 1.1f aqui e imprimir com uma casa decimal. Então eu vou pular de novo. Eu vou ler 3 números. Então eu vou começar 5 e 3. Ele deu um erro aqui. Print. Não é isso aqui do print formatado, não. Deixa eu só lembrar aqui. Print formatado. Mas é isso mesmo. Acho que eu só preciso colocar aqui entre parênteses. Quer ver? Deixa eu rodar de novo. 3, 5 e 3. Olha lá, 1.7 justamente. Então agora funcionou.
Aí vamos colar 5 e 2, vai dar 2,5, vou pôr 5 e 0, divisão impossível, porque não é possível fazer. Vamos pular de novo só para a gente testar com os valores do bicrowd. Vamos pular 3 e menos 2, menos 1,5. Menos 8 e 0, divisão impossível. E depois 0 e 8, vai dar 0. Então observa, a gente lê o nosso n, a gente faz a repetição n vezes. Nesse caso aqui, como a gente não precisa controlar, pode ser de 0 até, por exemplo, se o n é 3, pode ser de 0 até 2, pode ser de 1 até 3, tanto faz. Para cada um desses n's a gente faz a entrada, valida se é possível fazer a divisão ou não, que eu estou verificando aqui se o y é igual a 0, quer dizer que eu não posso fazer a divisão. Se eu puder fazer a divisão, faço a divisão e imprimo com uma casa decimal, igual foi solicitado aqui. Vamos enviar ele aqui. E ele também foi aceito. Tranquilo? Então, pessoal, ficou alguma dúvida quanto às estruturas de repetição, tanto o for quanto o while? Tranquilo? Se tiver ficado alguma dúvida, pode utilizar esse momento agora. Beleza, então se não tem nenhuma dúvida, vou finalizar aqui por aqui e na semana que vem a gente continua. Na semana que vem eu já vou deixar a aula para tirar dúvidas novamente. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida quanto às atividades ou qualquer coisa, pode utilizar essa aula e a próxima para poder tirar. Beleza? Então valeu, pessoal. Vou finalizando aqui por aqui. Boa noite e até na semana que vem.